Eu não sei vocês, tá? Mas eu tenho um pavor de parecer que eu tô sendo uma vendedora chata. De parecer uma vendedora, né? Mas tudo bem. Mas de ser aquela chata, insistente, seja nos stories, tá? Seja no comercial, em uma reunião, falando ali no boca a boca, mas eu tenho esse pavor, tá? De ficar insistindo pra pessoa algo que ela nem precisa, nem é uma necessidade. Ou de parecer também inconveniente, sabe? Assim, com a pessoa e tudo. Porque o quanto é importante a gente entender sobre nossa geração de leads qualificados, né? Sobre o nosso lead qualificado, sobre as nossas técnicas de vendas. Isso envolve muitas coisas, não só stories. E nesse episódio eu vou falar sobre os stories e como que você pode vender sem parecer uma chata, tá? Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Day Off Podcast. Aqui a gente fala de redes sociais, marketing, negócios, comportamento e tudo aquilo que quase ninguém percebe, mas que influencia completamente a forma como a gente vive hoje. E ó, a gente tem o nosso combinado antes de começar o episódio. Se eu te der um insight no meio do vídeo, comenta aqui qual foi esse insight, qual a ideia que você teve, para que eu consiga também trazer mais conteúdos relacionados a isso. E antes de começar, rapidinho também, já se inscreve, ela tá abrindo a porta com a cabeça. E rapidinho, tá? Já se inscreve no canal se você não é inscrito, se você tá ouvindo ou assistindo pelo Spotify, dá 5 estrelas aqui também para que a gente consiga ranquear o podcast e também atingir mais pessoas que sejam exatamente como a gente é aqui, tá? Diferente, autêntico, que pensa de uma forma diferente das outras pessoas e não seguindo regras e padrões que não fazem sentido nenhum. O que acontece quando a gente pensa em stories? Não sei você, mas durante muito tempo no caso, a data desse vídeo aqui, eu estou 3 anos empreendendo no digital. E eu sempre tive um ranço dos stories. Eu tive fase dos stories. Então, eu tive a fase que eu copiava o script que me falavam exatamente igual. Não mudava uma vírgula. Não mudava uma vírgula. Colocava tudo igual. Até a história, às vezes, eu colocava igual. Que vergonha alheio. E aí, hoje em dia, eu não tenho esse ranço dos stories. Não tenho, enfim, esse anseio de ficar postando o tempo todo também. Mas eu tenho uma certa preguiça. Eu tenho uma certa preguiça, confessando aqui pra vocês, que eu esqueço de postar nos stories. Eu falo muito para os nossos clientes de postar a importância de estar ali nos stories, porque isso faz com que o feed, os stories e o direct, principalmente ali no Instagram, sejam um complemento um do outro, né? Porque todos eles são conteúdos, não é só algo isolado. Então, por exemplo, só o feed isolado que vai te trazer resultado. Não, os stories também, ele é muito importante para que a sua audiência se conecte com você, sinta uma confiança em você e assista como são seus bastidores, como é a sua opinião de um assunto específico, enfim. Então, eu sempre falo muito para os nossos clientes, né, sobre isso, mas eu tenho essa dificuldade. Por mais que não pareça, porque eu gravo conteúdo, eu gravo YouTube, enfim, Instagram, TikTok, mas eu tenho dificuldade com os stories em específico, porque eu esqueço. Se eu pudesse, eu não trabalhava com digital, mas eu amo trabalhar com isso também, é algo que me satisfaz muito, mas em uma vida paralela eu super não usaria nem celular, nem Instagram. Tá, então eu tenho essa dificuldade de postar nos stories. E eu sei que é uma dor de muitas das pessoas hoje em dia que falam assim, Duda, eu tenho dificuldade, eu esqueço, eu não sei se eu gosto de postar muita coisa da minha vida. E quando a gente fala de narrativa de vendas, principalmente, dá um certo desespero, porque quando a gente vai parar pra pensar, fala assim, mas só vou jogar um link, uma agenda aberta, o que é pior ainda. Que não vende e ainda tá publicando o link lá, né? Não é nenhum arrasta pra cima mais, é o link lá do agendamento. Então, quando a gente pensa em stories, a primeira coisa que a gente precisa ter algo na nossa mente, deixar fixo ali, é que os stories, ele é uma forma de se conectar com a sua audiência, né? Não é uma forma de você postar qualquer coisa sem intenção. Claro que a gente tem uma linha tênue ali de eu tenho que postar 100% tudo com estratégia e não, eu posso postar qualquer coisa, mas também se eu postar com estratégia eu vou ter um burnout porque tudo é intencional.
E a gente precisa ter esse equilíbrio. E é difícil às vezes achar esse equilíbrio, tá? Às vezes vai demorar um pouco. Eu falo para os nossos clientes, os stories precisam ter contexto. Não adianta você postar um café da manhã e achar que vai estar se conectando com a sua audiência. O que é o café da manhã para você? Enfim, ter ali contextos. Mas tem momentos que eu amo postar o meu look do dia. Só que eu não coloco o look do dia, eu só posto uma foto no espelho. Isso não é intencional. É algo que eu quero, é muito genuíno também, né? Claro que todos são genuínos, mas eles são mais intencionais. Então a gente tem que encontrar, primeiramente, esse equilíbrio nos stories. Que nem tudo precisa ser estratégico, nem tudo precisa ser intencional, porque isso vai te desgastar, isso vai te frustrar. Isso vai te deixar um peso, né? Vai ser um peso criar conteúdo. Então, tenta equilibrar a estratégia, a intencionalidade o tempo todo com algum story que você só quer postar. Eu só quero postar a minha foto no espelho, sabe? Mas, claro, a gente precisa, quando a gente fala de vendas nos stories e tudo mais, a gente precisa pensar numa narrativa mais específica mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é parar de criar um conteúdo muito perfeito e começar a documentar a sua vida, no caso profissional, tá? Se você não se sente confortável e acha que passa dos limites, colocar algo pessoal da sua vida achando que tá gerando conexão, na verdade só tá te gerando frustração mesmo, tá? Porque não tá nem conectando e você não tá gostando de postar, então tá dando nada com nada. Mas vamos lá, a gente fala muito de café da manhã, poste o café da manhã, né? Que as pessoas falam assim, tem que ter horário, tem que ter isso. Gente, não encaquesta com essa merda. Posta no horário que dá. Tem profissionais, gente, eu lido com empreendedores que são de outras áreas. Eu ainda trabalho com isso, eu ainda consigo ter o horário específico e tudo mais. De manhã, no meio-dia, de tarde à noite. É uma novela. E sim, é uma novela, acho que seria muito legal se a gente conseguisse seguir ali, por exemplo, postar de manhã, postar na hora do almoço, mas não deu, minha linda, não precisa se cobrar, não precisa ficar encaquestada que não deu pra postar a novela, que é de manhã, de tarde, de noite, posta de tarde, tá tudo certo, sabe? Claro, como eu falei, existem estratégias, mas eu acho que tudo é muita regra, tudo é muito igual. Gente, esses dias eu vi, mas você... E escova os dentes todo dia? Então você tem que postar story todo dia. Minha linda, pega uma clínica, pega um estúdio pra você ver como que às vezes não dá pra postar story todo dia. Eu falo pros nossos clientes, story dia sim, dia não. Pelo menos, tá? Pra, se caso não conseguir ali postar todos os dias, mas ter um story um dia sim, um dia não. Então, é importante documentar. Por isso que eu falo para os nossos clientes, eu vou falar para você também que tá assistindo aqui. Não tente criar um conteúdo do zero. Então, vamos lá do café da manhã, que eu tava falando ali, eu dei o exemplo da novela, né? Todo mundo quer postar o café da manhã. Tudo bem, sem problemas. Mas vamos postar com intenção, pelo menos? Porque um café da manhã é só um café da manhã ali nos stories. As pessoas pulam, não prestam atenção. Mas o que é o café da manhã pra você? Cara, o café da manhã pra mim é o momento mais precioso que eu tenho. Eu amo a refeição do café da manhã e eu preciso tomar com calma. Eu preciso daquele momento pra começar o meu dia. Você entende que é muito diferente eu pegar e postar o meu café da manhã? Só a foto dele? Então, eu vou te dar 3 elementos dos stories magnéticos, tá? Então, o que acontece? O primeiro elemento é contexto antes do convite. Então, você nunca vai jogar o link de venda ali do nada, tá? Do absoluto nada. Antes, você vai contar uma história, vai mostrar o bastidor, mostrar todo o processo. É como se você estivesse realmente ali preparando o terreno, tá? E o segundo elemento é você mostrar o bastidor estratégico. E mostrar mesmo o que ninguém vê, tá? Por exemplo, se você é micropigmentadora, mostra por que você escolheu aquele pigmento específico para determinada cliente. Isso vai provar que você é boa
que você é uma profissional capacitada, sem ficar escrevendo o tempo todo, né? Eu sou boa, assim, assim, assado. E o terceiro elemento é a chamada natural. Em vez de você colocar uma CTA, tipo, compra aqui, você vai usar, eu abri 2 vagas para quem quer esse resultado. E aí você vai colocar um antes e depois, ou vai colocar o resultado, um feedback, o depoimento, né? Ali do seu produto ou do seu serviço. E aí vai ser um convite para quem tá pronto. Então, nesses 3 elementos, o que a gente viu? Preparar o terreno. A primeira coisa, você vai mostrar os bastidores. Eu já vou passar uma sequência pra você prática, tá? Fica aí, segura as pontas. Então, o que você vai fazer? Preparar o terreno. Começa a falar dos seus bastidores, documentar e não pensar, meu Deus, eu vou criar uns stories sobre isso, isso, isso. Não. Você tá no seu estúdio e aí uma cliente chegou com uma dúvida e aí você atendeu ela, beleza? Pô, vou sentar aqui na mesa agora, eu vou gravar um story sobre isso. Gente, acabei de terminar uma sessão aqui de Botox e essa cliente chegou com uma queixa de pé de galinha, só que era um caso muito específico, sabe? Eu fiquei com uma dúvida, fiquei receosa, porque ela tinha algumas queixas que não faziam sentido ali, então eu precisava personalizar o atendimento para ela, como eu costumo já fazer isso com todas as minhas pacientes. Você entendeu que eu tô contando uma coisa pra depois ela chegar. E aí eu fiz o Botox assim, por causa disso, por conta daquilo, e ela gostou, e aí foi sabe? Tô contando uma narrativa, eu tô documentando. Eu não sentei e, vou pensar em tal assunto pra criar uma story. Não, eu só peguei o que aconteceu e fiz os stories. E aí, no caso que é o bastidor estratégico, né? Você vai mostrar bastidor, tudo mais. E depois, no final, você vai fazer a CTA, mas de uma forma muito natural, né? Sem, tipo, jogar o link. Por exemplo, se você quer ter um resultado dessa forma, eu estou com vagas limitadas, é só clicar no link da bio e garantir a sua. É o link da bio, né? O link dos stories. E aí, ó, uma ação prática, o teste dos 3 stories. Você pode fazer com mais stories, tá? Mas se você tem ainda essa dificuldade de criar muito stories, você pode fazer esses 3. Mas o legal é que sejam mais stories, tá? Então, amanhã já... O que você vai fazer? O primeiro story, você vai contar uma opinião forte sobre algo que aconteceu no seu dia. O segundo story, você vai falar como essa opinião se aplica ao seu trabalho, no caso, o seu bastidor. E o terceiro story, um convite para quem quer resolver esse problema com você. Ou seja, não vou passar roteiro estruturado para você nesse momento. Eu só quero que você entenda essa estrutura para você conseguir aplicar ali nos seus stories. Então, o primeiro story, você vai falar uma opinião forte sua. Então, por exemplo, eu posso sair desse episódio, eu posso pegar o meu celular, esses dias eu fiz isso até, pegar o celular e falar assim, gente, acabei de gravar um episódio no podcast que eu falava sobre autenticidade, que é um outro episódio, tá? Sobre autenticidade em uma geração que só copia conteúdo. E, cara, eu penso sim, assim, assado dessa forma. Vou lá e exponho minha opinião. No segundo story, eu vou falar como que essa opinião se aplica ao meu trabalho, né? Então, se eu preciso vender um serviço de que eu crio conteúdo para as minhas clientes, eu preciso falar que eu não crio do zero com o ChatGPT copia e cola, eu preciso da autenticidade da minha cliente. Então, eu já começo a aplicar ali com o meu trabalho. Ela tá empurrando a porta com a cabeça. E aí, no terceiro story, eu vou falar do convite para o meu trabalho. Então, por exemplo, gente, eu vou deixar o link aqui se caso você quiser se posicionar nas redes sociais com autenticidade e não sendo uma cópia de todo mundo. Você entendeu que nos 3 stories eu consegui fazer algo intencional, com narrativa de venda, sem parecer uma venda chata e principalmente documentando, né? Então, eu acabei de sair do podcast e aconteceu isso. O que eu fiz um dia também que eu tinha falado ali, que era o seguinte, eu terminei, fiz as 4 gravações dos episódios do podcast, falei, Mo, pega o celular, me grava aqui rapidão que eu preciso fazer uns stories. Daí, eu sentada aqui, ele começou a gravar, falei assim, gente... Olhando pra câmera. Gente, eu acabei de gravar 4 episódios do podcast. Eu tava com muita saudade, assim. Foi muito legal. Foi bem significativo pra mim voltar com o podcast, que é algo que me transforma mesmo. E me satisfaz muito.
Eu vou deixar o link do podcast aqui para se caso você quiser assistir os episódios anteriores, que tá muito legal e tudo mais. E quando sair os próximos, os novos, né, dessa temporada, eu coloco o link para vocês aqui. Então eu fiz um documentário mesmo. Eu pedi pro meu marido, né, o Ju, documentar o que tinha acabado de acontecer ali, né? Eu não precisei pensar, nossa, gente, hoje, o que eu vou postar hoje? É documentar o que acontece durante o seu dia. Fechou? E aí você consegue fazer uma venda sem ser insistente, sem ser chata, com uma estrutura de venda, mas que não parece venda. Você entende? Como eu falei em um episódio anterior, sabe, que eu acabei de gravar, vender é um ato de serviço. Se você acredita no que você faz, se você gosta do que você faz, esconder o seu produto ou o seu serviço é um erro. Só que você consegue transparecer e comunicar isso de formas mais leves do que padronizar, script venda e tudo mais. Precisa ter uma estratégia, sim, nos stories, mas que seja algo que não pese tanto para a audiência que fica, meu Deus, é só venda, nossa, tá me empurrando venda, eu nem sei se eu preciso disso, sabe aquela sensação que ela tem de, eu nem sei se eu preciso disso e ela tá aí me empurrando. E pode ser muito mais leve do que a gente imagina. E aí você vai se tornar a escolha óbvia, sem precisar ficar empurrando venda. Enfim, eu espero muito que esse episódio tenha feito sentido na sua vida. Como eu falei, story pra mim era algo que sempre me pegou muito e eu gosto também de fazer muitas estratégias ali dentro, dar contexto sempre, que é algo que eu falei. Mas era algo que era sempre com muitas regras. Às 10 horas da manhã, você tem que postar o seu café da manhã e falar essa frase. Pra mim, eu sei que pra muitas pessoas isso funciona, mas pra mim não funciona. E pra mim deixa muito pesado, porque não vai ser genuíno, porque às 10 da manhã eu não vou estar tomando café e eu nem vou estar pensando nisso. Eu posso transformar essa estratégia de vou postar algo no período da manhã para as pessoas assistirem, depois postar algo no período da tarde para depois assistirem, fechou. Só que eu vou fazer isso do meu jeito e não cagando regra de eu tenho que fazer assim às 10 horas da manhã, papapá. Entende? Eu nem tomo café às 10 da manhã, gente. Eu tomo 7 horas da manhã café, sabe? E para mim, café da manhã é uma outra coisa, tem uma outra perspectiva do que as pessoas pensam. Então eu não vou comunicar essa frase, não vou postar isso. E eu nunca postei é uma palavra muito forte, no começo eu já fiz isso. Mas eu não posto café da manhã. Eu já posto eu logo fazendo a primeira demanda, explicando o que eu tô fazendo naquela demanda, documentando aquilo. E eu gero conexão com outra coisa. Eu gosto de gerar conexão quando eu faço alguma coisa engraçada com o Ju no meio do trabalho. E eu falo quanto isso impacta na nossa convivência juntos. Eu adoro postar meu look do dia, amo! Eu tenho esse espírito meio blogueira. Só nesse sentido, porque eu não exponho nada da minha vida pessoal, nada mesmo. Se você entrar no Instagram, você não vê nada. Adoro fazer isso. Então, você vai sentindo. Por isso que eu falo, a gente trabalha com clientes, mas não é algo padronizado. O cliente, você vai fazer assim, você vai... Não, deixa eu te escutar primeiro. Como que é o story pra você? Vamos desmistificar tudo isso, sabe? E, enfim, pra não ficar muito longo, eu espero muito que isso tenha te ajudado. Como eu falei, se você teve um insight durante esse episódio, comenta aqui, porque eu vou adorar te escutar e poder trazer mais desses temas para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal ou dar 5 estrelas se você tá pelo Spotify, para que a gente atinja mais pessoas e eu te espero no próximo episódio. Beijo!